Crianças, o mesmo Deus que guiou a vida de Abraão, que cumpriu a sua promessa na vida e tornou ele uma grande nação, que cuidou da nossa igreja aqui, vai continuar nos cuidando e nos guiando até Jesus voltar. Vamos orar? Vamos orar, igreja? Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor tem grandes sonhos para essa igreja. O Senhor tem grandes sonhos para cada membro dessa igreja. O Senhor tem grandes sonhos para cada uma dessas crianças. Ajuda-nos a continuarmos firmes na missão e também levarmos esse evangelho para outras pessoas que ainda não te conhecem. Torna-nos estrelas a brilhar na vida de outras pessoas. Ajuda-nos a sermos missionários e apresentar a Ti para quem ainda não te conhece. Nós pedimos agora que o Senhor continue abençoando essa programação. Cuida de cada uma dessas crianças que estão aqui, por Jesus. Amém. Vamos sentar agora com o papai e a mamãe? Chegou a nossa vez de ouvir uma linda história de patriarcas, profetas e reis, heróis de fé, exemplos de vitória, e de Jesus que veio ensinar a nele confiar. Vamos ouvir uma história que fala. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, fiel em meio ao caos. Meu nome é Marconi, eu sou esposo da Mariana, sou pai do Benjamin, Marconi Júnior, Stephanie e Yasmin. Somos daqui da Bahia. Eu trabalhava numa empresa, mas deixei de trabalhar para essa empresa e montei um negócio para mim. Mas aí veio algumas complicações, nós tivemos alguns desafios familiares. Nesse processo, a gente estava tentando se reorganizar. E nesse meio tempo, nós recebemos uma comunicação através de um amigo, no qual ele disse para mim: olha, tem um lugar que lá da casa, da terra, para a gente ir para lá. Dia 21 de abril de 2017. Nós chegamos aqui, conhecemos o local. Eu preguei na igreja, no local, né? A gente chama de igreja, mas, irmãos, não era uma igreja em si. Havia, assim, um aspecto e foi consagrado aquele lugar para ser uma igreja, mas não dava cara de igreja, não. E aí, nós viemos para cá. Deus confirmou tudo. Nós chegamos aqui. Inicialmente foi uma bênção porque nós chegamos e a nossa família foi reestruturando, nosso relacionamento foi reestruturando, mas os recursos que nós tínhamos trazido, ele foi acabando. E um dia eu saí de casa um pouco triste, fui para a roça e ao chegar na roça eu clamei a Deus. Levantei as mãos aos céus e clamei a Deus: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que é que o Senhor quer para a minha vida? E eu retornei para casa e no dia seguinte, um rapaz entra em contato comigo me pedindo um orçamento. Ele me contratou, fizemos o serviço. No final do serviço, ele disse para mim assim: rapaz, abre um negócio aqui para você. Ao chegar em casa, eu fui conversar com Deus. Senhor, é da tua vontade. Se for da tua vontade, eu vou à frente. E ali a gente iniciou. Mas foi 3 meses que não apareceu um serviço. Me ajoelhei ali e falei: Senhor, o Senhor disse para Adão que ele, do suor do rosto, comeria o pão até que ele voltasse ao pó de onde ele veio. Eu preciso suar. Eu preciso levar o pão para casa. No dia seguinte, um cliente me procurou e ali eu vi a oportunidade chegar. E é dali por diante, Deus foi me levando a lugares que eu nunca sonhei chegar. E foi uma bênção. Em resposta a isso, eu comecei uma jornada de fé. Depositar nas ofertas 10%. O tempo passou e eu vi a igreja agora toda linda, maravilhosa. Uma igreja que a gente não tinha nem banheiro e a gente vê a igreja ganhar forma, forro, ar-condicionado,
E aquilo foi uma bênção para a minha vida, para a minha vida espiritual. E eu decidi renovar o pacto com Deus. Eu disse, a partir de hoje, vai ser 20%. A gente está inserido num local bem distante, bem isolado, até traz dificuldade para os pastores distritais estar aqui com a gente, porque o local é distante. Mas nós não estamos só. Nós somos uma multidão e essa multidão está unida. O que eu faço aqui pode impactar pessoas bem distantes. Porque eu já pensei, já me foram feitas muitas propostas para sair daqui, da comunidade que vivemos, para ir viver na cidade. Mas Deus nos confiou uma missão: salvar pessoas. E Deus nos colocou aqui. Esse é o nosso lugar. Até que Ele nos tire daqui, esse é o nosso lugar. E se você quiser, você pode seguir comigo também. Seja fiel a Deus e você vai ver o quanto Deus vai fazer em sua vida. Não estou falando de riquezas materiais, estou falando de riquezas espirituais. Esse é o maior para nós. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Uma frase dele me chamou a atenção. O que eu faço aqui, o que nós fazemos aqui, pode impactar multidões. E o que ele fez a não ser entregar tudo o que ele era e tudo o que ele tinha nas mãos do Senhor. E o que ele fez, além de entregar os problemas, as angústias e as aflições. Você percebe que se você entregar tudo o que você é nas mãos do Senhor, Ele operará milagres e aí sim nós vamos impactar multidões. Vamos agora devolver os dízimos e as ofertas, demonstrar a nossa fidelidade, mas eu apelo ao seu coração principalmente. Entregue ao Senhor quem você é, as suas angústias, aflições e certezas. Reconheça na presença de Deus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Diga a Ele, reconheça. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estamos, Pai. Mas aqui Nos aceita. me aceita, Senhor. Entregue a Ele o que você tem de mais precioso, o seu coração. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Reconheça e declare mais uma vez o que você precisa. Diga a Ele. Somente a Ti, meu Pai. Preciso a Ti me entregar. Peça, peça. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não temos nada, Senhor, a Te oferecer. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor.
todo sempre, Senhor. Queremos servir o Teu nome para todo sempre, Pai. Amém? Você já sabe que hoje é um dia de festa na nossa casa, na nossa igreja, certo? Porque estamos comemorando quantos anos? 69 anos lutando, 69 anos buscando a palavra do Senhor, 69 anos acolhendo, 69 anos sendo um ponto de refúgio nessa parte da cidade. E essa igreja, eu te digo, com certeza, gosta de receber visitantes. A gente fica muito feliz. Eu não sei se é pelo verão, mas a gente recebe também bastante no inverno, muitas visitas. Quero ver quem a visita nessa manhã. Pode levantar a mão? Não precisa ficar tímido lá atrás. Sejam bem-vindos. Seja muito bem-vindo. Desse lado aqui eu perdi, eu não vi as mãozinhas. Seja bem-vinda, bem-vindo, querido. Que bom ter vocês aqui. Lá em cima, visitas? Tem. Não? Nenhuma visita lá em cima, talvez esteja tímido. Quem está nos assistindo pela internet também está nos visitando. Essa música, esse carinho também é para você. Nós vamos cantar a primeira parte, todo mundo sentado para você ouvir o que nós queremos te dizer através da música. Depois todos em pé, na presença do Senhor, na alegria que Ele nos dá, tá bom? Vamos lá. Hoje nosso coração se alegra. Você veio em um gesto tão nobre. Sua presença fortalece a amizade. Venha sempre, volte aqui outra vez. Pois quem vem à Central de Floripa, vem pra igreja que acolhe com amor. E quem vem à Central de Floripa, vem pra ficar no coração da gente. Todos em pé agora, aquele sorriso lindo. Se alegra, você veio em um gesto tão nobre. Sua presença fortalece a amizade. Venha sempre, volte aqui outra vez. Pois quem vem à Central de Floripa, vem pra igreja que acolhe com amor. E quem vem à Central de Floripa, vem pra ficar no coração da gente. Pois quem vem à Central de Floripa, vem pra igreja. Pode permanecer em pé, continue em pé, por favor. Quem vem à Central de Floripa, vem pra ficar no coração da gente. Queridos, pediram para informar que tem um carro Tucson MGR 8388. Se é o seu carro, por gentileza, chega, dá uma olhadinha que parece que está atrapalhando a passagem, tá bom? Obrigada. Eu pedi para vocês se colocarem em pé para comentar algo que eu sempre comento, mas eu não vou cansar de comentar. Como o semblante muda depois que vocês cantam essa música e se cumprimentam. E se a gente faz isso aqui todo sábado, imagine como que vai ser no céu, onde nós vamos rever queridos que já se foram, onde a gente vai ver pessoas que talvez a gente conheceu e nunca mais teve contato. Você imagina como vai ser a eternidade? A gente está tão acostumado a tudo ter começo, meio e fim, não é verdade? A gente está acostumado a um culto que tem um começo, tem um meio, tem um fim, a gente vai para casa. A nossa vida tem começo, tem meio e fim. A Bíblia tem começo, tem meio e tem fim. E o último verso da Bíblia, o último capítulo da Bíblia começa: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. E ele continua falando, sabe o que nesse capítulo, mais para frente? Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E termina dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, é o Senhor falando ao seu coração. Sim, eu venho em breve. E nós dizemos amém, amém, vem Senhor Jesus. Nós sabemos que as profecias estão se cumprindo, só que nós ouvimos isso há séculos, há anos. Minha avó falava que agora Jesus vai voltar. A gente não pode cair no engano de achar que ainda está longe
e o Senhor voltar para nós hoje. A gente não pode cair no engano de achar que a vinda dele ainda tem muitas profecias a se cumprir e a gente perder de viver o que a Bíblia nos diz que nós vamos viver. Vamos agora declarar da nossa maior esperança, como se já estivéssemos lá no arraial dos santos, declarando, louvando, vivendo a eternidade que o Senhor nos prometeu. Louve o Senhor. Estamos quase no lar. Quase no lar. Conhece essa música? Louve. É o que nós vamos viver em breve. Estão felizes, celebrando o Cordeiro. em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o dom da canção. E você diz que está quase no lar? Quero ouvir com convicção. Amém, nós cremos. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. E nós viveremos isso porque eu creio que Ele virá. Declare com tudo que você tem. É o que nós queremos e almejamos, Pai. Eu subirei pra um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. E nós sabemos, Pai, que não tardará. E o Senhor voltará para nos buscar. Nós confiamos na Tua promessa, Pai. Não tardará. Declare conosco. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, Nós acreditamos, Pai. não tardará. Acreditamos na Tua promessa, Senhor. Cristo irá voltar, não tardará. E sim, nós vamos. Vamos para o lar. E você diz, eu quero me preparar? Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com E Jesus. nós declaramos da nossa maior convicção, Pai, da Sua breve e iminente volta. E os servos do Senhor agora louvarão com alegria, com dedicação, com convicção. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará.
breve virá. Seu coração, nós cremos, Pai. Jesus voltará. Salmo 116, 12 nos diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu quero parafrasear e dizer hoje, após 69 anos, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? Tantas bênçãos alcançadas, tantas glórias, tantas almas para o reino de Deus. Hoje é nosso aniversário. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para uma palavra de oração. Santo Deus que estás nos céus, queremos declarar, Senhor, perante todo o universo, que Tu és o nosso único Deus, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Que Jesus é o nosso Salvador, e que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Pai, hoje comemoramos nosso aniversário. São 69 anos irradiando luz aqui onde estamos. Tantos filhos esta igreja já criou, que estão também irradiando luz nessa cidade. Mas, Pai, o nosso desejo nesse dia de festa é um só: que Teu Filho volte o mais breve possível, Senhor. Só temos esse desejo no nosso coração. É para isso que estamos aqui. É para isso que trabalhamos. É para isso que existimos, Pai. Senhor Deus, esse mundo não nos interessa mais. Almejamos do fundo do coração a volta de Teu Filho. Dita de uma vez por todas essa ordem, Pai. Filho, vai buscar os Teus amados. E que todos que aqui estamos estejamos entre os Teus amados. As visitas que aqui estão também estejam entre os Teus amados. Mas nós temos queridos, Senhor, que estão distantes nesse momento, que estão longe, que eles não encontrem a felicidade enquanto não voltarem ao lar, Senhor. Abençoe cada um dos 640 membros desta igreja, Pai. Abençoe a sua direção, os seus pastores. Em nome de Jesus que pedimos. Por Ele agradecemos, Senhor Deus, com o poder do Santo Espírito. Amém. Te busco em devoção, ouço anjos celebrando perfeita adoração. Por Jesus posso entrar além do véu, o caminho
hoje posso entrar na sala do trono e te adorar, Senhor. Amo estar em tua presença e dar-te meu louvor, celebrando a tua glória, não tenho mais temor. No altar, tu morreste em meu favor. Vejo as marcas do teu amor, misericórdia, eu encontrei em ti. E hoje posso entrar no teu santuário, ó Deus, com ousadia. Posso contemplar tua glória e te adorar com alegria. Não há mais condenação, nenhum véu faz separação. E hoje posso entrar na sala do trono e te adorar, Senhor. Teu amor me alcançou, tua graça me salvou. Livre sou pela cruz, pelo sangue de Jesus. Com ousadia posso contemplar tua glória e te adorar com alegria. Não há mais condenação, nenhum véu faz separação. E hoje posso entrar na sala do trono e te adorar, Senhor. E te adorar, Senhor. Amém.
Querida igreja, feliz sábado. Vamos novamente, feliz sábado, igreja. Que alegria poder participar desse momento de celebração. Vivate Coral, muito obrigado. Deus é exaltado nesta manhã pela sua presença. Hoje nós estamos comemorando 69 anos da edificação deste templo. E o motivo deste encontro é celebrar. Nós estamos hoje, irmãos, com um desafio, porque todo o centro de Florianópolis está sem internet. Então, nosso culto não está sendo transmitido nesse momento, mas eu quero cumprimentar nossos irmãos e amigos que não puderam estar aqui, sempre nos acompanham pela transmissão da internet, aqui nosso momento de adoração. Eles vão ter acesso a esse culto, porque está sendo gravado e nós vamos disponibilizar logo que o problema for resolvido. O pessoal já está trabalhando nisso, o pessoal responsável por esse setor da internet aí na cidade. Então, você que pôde estar aqui, que Deus possa abraçar você com a sua graça nesta manhã. É um motivo especial ter também nossos amigos, nossos irmãos nos visitando nesta manhã. Eu quero que você receba o abraço da graça, do amor, da misericórdia do nosso Deus também na manhã deste sábado. Há pouco eu cumprimentei um irmão que me disse que veio de Belém, está aqui conosco, está ali. Muito obrigado. Eu não memorizei o seu nome, mas você é bem-vindo entre nós. Deus seja louvado por sua presença e os demais também que estão conosco, motivo de alegria participar desse momento especial. Queridos irmãos, esse momento é importante para uma reflexão. Quais são as razões para a existência da igreja? A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Florianópolis, nós temos aqui um irmão que é muito cuidadoso com a preservação da história da igreja. O irmão Henrique César, nós iremos mencionar mais detalhes disso no programa da tarde. E eu gostaria só de fazer uma menção que ele tem guardado, preservado registros históricos importantes. E sabe, César, eu já falei com você por telefone, mas quero mencionar para toda a igreja. Essa semana eu gastei um tempo para pesquisar arquivos antigos que estão disponíveis na internet sobre a presença da Igreja Adventista em Florianópolis. E descobri que no ano 1909 havia 2 adventistas aqui em Floripa. 2. Não tem o nome deles. Não tem o nome deles, mas tem o registro de que eles viveram aqui em 1909. Então, esses detalhes nós veremos logo mais à tarde. Agora, queridos, a pergunta para nós hoje é: qual é a razão para a existência da igreja? Primeiramente, se nós tomarmos em conta que a presença da igreja está aqui na ilha de Florianópolis, ou na ilha de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, desde o ano 1909, então nós estamos comemorando hoje quantos anos da presença da igreja aqui nesta cidade? 116 anos. 1909 para 2025, 116 anos. Queridos, a igreja existe como uma razão especial, mas para nós termos uma compreensão mais clara desse assunto, eu gostaria que você compreendesse o que é a igreja. A igreja não é o edifício. Do ponto de vista da teologia ou da eclesiologia, que são as ciências que estudam esse assunto, o assunto da igreja, a igreja, ela origina, ou a expressão igreja origina-se de uma palavra grega que é kyriakos. E o sentido desta palavra é aquilo que pertence ao Senhor. Então, a igreja é algo que pertence a Deus, que pertence ao Criador, que pertence ao Senhor. A igreja, portanto, ela também é conhecida no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, uma palavra é usada na língua original, que é a palavra eclesia, e ela é uma palavra que era usada na Antiguidade para referir-se a qualquer ajuntamento de pessoas.
Então, um comício político era uma eclesia, uma reunião de homens de negócio era uma eclesia, uma reunião de família era uma eclesia. Então, esse nome era usado para referir-se a qualquer ajuntamento de pessoas, a qualquer reunião. E essa expressão passou a ser empregada pelos primeiros cristãos para referir-se à reunião daqueles que, em nome de Jesus, se reuniam para oferecer adoração a Ele. Também no Antigo Testamento, na língua hebraica, que foi escrito no Antigo Testamento, nós temos a palavra kahal, que também tem esse mesmo sentido, e os tradutores da língua da Bíblia, do hebraico, os primeiros que fizeram uma tradução, que foi a famosa versão dos 70, ou a Septuaginta, usaram como tradução da palavra kahal, que quer dizer também assembleia, congregação ou reunião, usaram como tradução o termo eclesia. Então, aqui hoje nós temos a igreja reunida neste prédio, mas o prédio não é a igreja. A igreja é a comunidade dos fiéis, que, em resposta ao chamado de Deus, se reúnem em nome de Jesus para servir, para adorar, para enaltecer o nome do nosso Deus. Então, queridos, nós temos a presença da igreja aqui entre nós, neste templo, que há 69 anos foi erguido para adoração e para cumprir um propósito especial, ajudar a preparar pessoas para cumprir a missão e para preparar o mundo para a breve volta de Jesus Cristo. Portanto, meus amados, tendo essa definição do que é a igreja, é importante nós considerarmos qual é o papel da igreja, qual é a razão da igreja existir. Nós não somos um clube social para meramente se encontrar. É verdade que é parte da necessidade humana ter confraternização, ter sociabilidade, e a igreja supre essa necessidade na nossa vida, mas essa não é a razão principal da nossa existência. Nós existimos com um objetivo, além desse, o objetivo de cumprir um propósito. Em realidade, a igreja, ela tem uma relação inseparável com o reino de Deus. Reino de Deus e igreja tem uma relação inseparável. Embora a igreja não seja o reino de Deus, há uma relação inseparável entre o reino de Deus e a igreja. Os dois se equivalem em realidade. O reino de Deus é o seu governo e a igreja é, em realidade, a comunidade humana que vive sob o governo de Deus. Assim, queridos irmãos, a igreja foi criada em resposta ao chamado do Evangelho do Reino, para dar testemunho do reino. A igreja é um órgão, é um instrumento do reino de Deus. A igreja é chamada para confessar Jesus Cristo e proclamar ao mundo as suas virtudes salvadoras. Esta é a razão da nossa existência, cumprir uma missão. E se nós falhamos nesta obra, não há razão para nós existirmos, porque outros setores da sociedade poderiam preencher essa lacuna, mas nesse quesito, esta é uma obra insubstituível que Deus confiou exclusivamente à sua igreja. E quem é a igreja? Está claro para você quem é a igreja, afinal? Somos nós. E aí, quando nós dizemos nós, você é parte disso, nós estamos incluídos. Assim, queridos irmãos, a Igreja de Jesus Cristo tem essa tarefa incumbida por Deus de levar a mensagem do Evangelho até os confins do mundo. No início do século passado, ou até antes disso, quando chegaram aqui, a esta cidade, os primeiros adventistas, as circunstâncias eram extremamente desafiadoras. Vale a pena. Tem um acervo de documentos disponível na internet, que você pode acessar à tarde. Nós não vamos mencionar isso agora no programa da tarde, no culto de celebração que teremos a partir do final da tarde. Nós daremos mais informações e valeria a pena você dedicar algum momento para buscar se inspirar na vida de homens e mulheres que, por amor a Jesus Cristo, não mediram esforços, dedicaram a vida, alguns literalmente doaram a vida,
foram sacrificados em prol desta causa para que a igreja avançasse e hoje ela se tornasse o que é, o que ela tem sido nessa cidade, um farol, uma luz que irradia a mensagem do Evangelho. E aí, meus amados, a pergunta que eu gostaria que você mantivesse em sua mente para nortear nossa reflexão é: qual é a razão para a existência da igreja? Jesus Cristo, em seu Evangelho, eu quero convidar você para me acompanhar na leitura de Mateus, capítulo de número 5. É um dos mais famosos sermões de Jesus que está registrado. Mateus, capítulo 5, nós temos o famoso Sermão do Monte, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E aqui nós encontramos, irmãos, o uso de duas metáforas que Jesus empregou para ensinar qual é a razão da existência da igreja. Leia comigo, por favor, Mateus capítulo de número 5, versos 13 a 16, diz assim: vocês são o sal da terra, ou vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Verso 16: assim brilhe também a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meus queridos irmãos, nestas duas metáforas, a metáfora do sal e a metáfora da luz, nós encontramos uma síntese da resposta para esta pergunta: qual a razão para a existência da igreja? Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, ou vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele está dizendo algo, queridos, essencial, porque ele não está dizendo vocês têm sal para distribuir à terra, vocês têm luz para compartilhar com a terra. Não, ele diz vocês são o sal, vocês são a luz. E qual é a implicação desta afirmação? Há uma implicação muito solene, porque ser é diferente de fazer. Tem gente que faz aquilo que ela não é, mas não tem como ser e não fazer aquilo que deve ser feito em essência. Por isso ele diz: vocês são, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E quem é, não há momento em que ele não é. Quem é, sempre é e sempre será. Portanto, meus amados, diante desta compreensão da revelação da palavra do Senhor, é importante nós considerarmos as lições desta metáfora para entendermos claramente a razão por que nós estamos no século 21, ano 2025, aqui nesta cidade. E você que nos visita, onde você reside, por que é que você é igreja lá onde você está? Qual é a razão para a existência da igreja, afinal? Veja, na metáfora do sal, há uma lição importante. Porque Jesus coloca o sal contra o mundo. Ele quer dizer aos cristãos que eles são diferentes do mundo. Estão no mundo, mas são diferentes do mundo. E unicamente por ser diferente e distintos do mundo, eles podem ser conhecidos como sal e exercer a função do sal. Se nós nos tornarmos iguais ao mundo, perdemos as características de sal. Porque qual é a função do sal, afinal? Meus queridos irmãos, há um paradoxo e, ao mesmo tempo, um desafio diante de nós ao entendermos as implicações das lições desta metáfora apresentada por Jesus Cristo. Porque a vida cristã geralmente é marcada por uma tensão
Uma tensão entre fazer a vontade de Deus ou a minha, entre fazer ou seguir os princípios do governo de Deus ou os padrões deste mundo. Isso para nós gera uma tensão, porque você não é daqui, mas você está aqui. Nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao reino celestial. Somos cidadãos do reino de Deus, mas vivemos como cidadãos também do reino dos homens, onde nós vivemos. E isso geralmente traz tensão, porque vivemos sob pressão de tantas coisas. Isso quer dizer também que nós não podemos viver isolados do mundo. O sal não dá sabor a nenhum alimento se o saleiro está perto do alimento, mas não se mistura. Só há sabor de sal se o sal for misturado com a substância, com o alimento que se deseja salgar. Assim, meus amados, como sal da terra, o povo de Deus tem uma tarefa a cumprir neste planeta. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está apontando para uma missão a ser cumprida com a participação da igreja, o povo de Deus. O sal tem N funções. Há algum tempo eu li um livro onde o autor dizia que já foi comprovado que o sal tem mais de 14 mil utilidades. Ou seja, você pode usar o sal em mais de 14 mil situações diferentes. E eu acabei me esquecendo, eu estou me lembrando agora. Por exemplo, se você coloca sal, coloca um ovo numa jarra com água, o que vai acontecer com o ovo? Flutua ou afunda? Flutua ou afunda? Afunda? Se você coloca sal em certa quantidade na mesma jarra e coloca o ovo, o que acontece com o ovo? Flutua. O sal tem o poder de mudar a realidade. Eu nunca estive na Palestina, alguns aqui estiveram nas terras bíblicas. E quem visita o Mar Morto e entra no Mar Morto consegue sentar e ler um jornal sentado na água. Ou, pelo menos, deitado e não afunda, não precisa bater as mãos. Não afunda tal a densidade do sal que tem naquela água. Aqui na América do Sul também tem uma área, uma região com essas características, se não me engano é no Chile. No Chile, que tem uma região também com essa mesma cara, você pode sentar. Esses dias eu vi foto de uma amiga minha sentada, literalmente sentada, e não tinha nada se apoiando. É a densidade do sal. Veja, quando Jesus apresenta a igreja como sal da terra, ele está dizendo, a igreja está investida do poder de mudar a sociedade, de elevar a sociedade. Meus amados irmãos, esse é um privilégio, esta é uma honra, mas essa também é uma solene responsabilidade. A igreja existe para cumprir esta missão, a missão de impactar a sociedade, de maneira que haja mudança para melhor. O sal serve para preservar alimentos, serve para matar germes, para dar sabor, para isso precisa ser misturado. O sal serve para derreter neve, derreter gelo, e etc. E os cristãos funcionam como sal quando se misturam com a cultura onde vive, não para absorver a cultura do mundo, mas para levar a cultura do céu às pessoas. E esta é a razão, irmãos, porque Deus plantou esta igreja aqui no coração dessa cidade, para que ela influenciasse as multidões que passam por aqui. Esta é uma das cidades mais turísticas do Brasil. E daqui, se a igreja cumprir a sua missão, a luz do Evangelho se espalha por todos os continentes deste planeta. Que responsabilidade, que honra Deus confiou a nós. A pergunta, queridos, é por que a igreja existe, afinal? E quando eu falo por que a igreja existe, é por que é que você existe? Porque, como nós já vimos na definição, a igreja somos nós. Meus amados, Jesus diz assim, se o sal vier a ser insípido,
Agora, no último dia 30 de julho, se não me falha a memória, um irmão desta igreja que eu não tive a felicidade de conhecê-lo, embora eu já estava aqui como pastor da igreja há 4 meses, ou quase 5 meses. O irmão Levino, um irmão nosso, morava numa comunidade aqui carente de nossa cidade, o Morro, acho que é 25, é isso, Angelita? Morro 25, é isso? E este irmão, todos os anos, ele fazia um trabalho na comunidade que fez a comunidade chorar quando ele morreu, porque ele, todos os anos, distribuía brinquedos e outras provisões que ele captava com a igreja, com entidades particulares, com entidades do governo. E quando esse irmão morreu, toda a comunidade dele sentiu falta dele. Esse era um sal da terra que viveu nesta cidade, onde poucos às vezes vão. Ele estava lá fazendo a diferença. Eu fiquei triste porque quando eu tomei conhecimento do óbito dele, ele já estava sepultado, com um pesar no coração, mas as suas obras ainda falam, como sal da terra. Meus queridos irmãos, uma pergunta para a sua reflexão. Você está sendo sal da terra na rua onde você mora? No condomínio onde você mora, você faz diferença, você está agindo como sal da terra. Alguém sentiria falta da sua família se ela se mudar do endereço que está hoje e dizer que perdemos alguém que não podia sair daqui. Se a nossa igreja, se o nosso templo mudasse hoje de endereço, a nossa vizinhança choraria porque nós saímos e vai fazer uma falta irreparável para eles. Talvez nós precisemos orar. Ó Deus, ajuda-me a ser sal da terra na minha família, entre os meus vizinhos, no meu ambiente de trabalho, na minha escola. Enfim, quando nós falamos, irmãos, aliás, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele está se referindo à natureza da influência que a igreja exerce na vida das pessoas. A influência do sal, ou a influência cristã, deve ser sempre positiva. Jamais deveria ser uma influência negativa. A influência cristã, ou a influência da igreja, deveria ser sempre uma influência edificante e promissora. A influência de uma vida cristã leva paz onde há conflitos, onde há desentendimentos. A influência de uma vida cristã deve levar harmonia. A influência de uma vida cristã deve levar esperança onde as pessoas estão desesperadas. Onde existe ódio, a influência de uma vida cristã, uma vida transformada por Deus, deve levar paz. Esta é a razão da existência da igreja. E só pode cumprir essa missão quem tem a presença de Deus em sua vida. Talvez esse ingrediente principal do sal, que é a mudança da realidade, possa ser traduzido com uma palavra, amor. Jesus disse assim, todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amor implica em ter interesse. César Vasconcelos, um dos psiquiatras famosos da nossa igreja, escritor, ele escreveu uma frase que me impacta profundamente. Ele diz assim, e aqui eu quero falar para os casais, abrindo aí um parênteses. Uma frase do Dr. César é, não se mede o amor pelo número de carícias, mas pela frequência com que um compreende o outro. Você ama como Jesus que pede para nós amarmos. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós lemos Mateus 5, verso 13, Jesus dizendo, se o sal tornar-se insípido, para nada mais serve. Porque sal só tem uma característica que é valorizada. Assim, em essência, qual é a característica? É salgado.
Ninguém usa sal para adoçar nada. Sal é para salgar. E se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. E o sal pode sim perder o seu sabor e tornar-se insípido. Assim, queridos irmãos, uma vida cristã não tem como alternativa senão ser uma influência do que ela representa. E há uma verdade aqui bastante interessante. Você pode, porque Deus deu a você liberdade de escolher, você pode até rejeitar a função de ser um testemunho do sal, de influenciar a vida das pessoas, mas não dá para ser desculpa a gíria que eu vou usar, não dá para ser meia boca. Um cristão meia boca. No mundo aí da construção civil, os pedreiros usam a expressão meia colher. É isso, né? Não dá para ser um meia colher. Ou você é ou não é. Sal ou não é sal. Não tem alternativa. Mas isso é radical. Mas é assim que é. Não tem como ser diferente. Então, meus amados irmãos, diante desta verdade solene, ainda que você rejeite, aliás, somente se você rejeitar, e aí terá que, consequentemente, arcar com as consequências da sua escolha, mas Deus espera da igreja coerência com aquilo que ela é, representante de Deus nesta terra. E aqui uma outra verdade também importante. Quando nós recusamos a função de sal, quando nós misturamos com o mundo, quando nós absorvemos os costumes do mundo, e alguns até usam uma certa lógica, mas isso não tem nada a ver, porque Deus olha porque está no coração. Em parte isso é verdade, mas isso não é tudo. Então, quando nós absorvemos os costumes do mundo, os padrões do mundo, para o comportamento humano, nós estamos perdendo a característica de sal. E o que torna a igreja sal é exatamente o fator de ela ser diferente em essência. Rejeitamos a função de sal quando nós não somos amáveis e bondosos uns com os outros. Rejeitamos ou contrariamos a função do sal quando colocamos nossos desejos e vontades acima das necessidades dos nossos semelhantes. Recusamos a função de sal quando deixamos de viver os padrões e os princípios do reino de Deus. Negar os princípios do reino de Deus é negar a Deus. Alguém pode dizer, mas não tem nada a ver. Ou é ou não é. Meus queridos, há uma segunda metáfora. Jesus disse, vós sois o sal da terra, e Mateus 5, 14 a 16, ele dedica mais tempo à segunda metáfora. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus estava falando para quem naquele momento? Quando ele disse, vós sois a luz do mundo. Havia muita gente importante naquela época. Havia uma elite religiosa, os sacerdotes, era uma casta socialmente importante. Haviam filósofos, havia gente rica, gente famosa. Mas naquele momento Jesus estava falando para os seus seguidores, que é formado por gente culta, gente de pouca cultura, gente rica, gente pobre. O povo de Deus é esta mistura ou é composto, aliás, por uma variedade de setores sociais, ou de aspectos sociais da nossa sociedade. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele não estava falando para os filósofos, pela sabedoria de vocês, vocês são a luz do mundo. Ele não estava falando para os ricos, porque vocês têm muita grana, vocês podem impactar o mundo, sendo luz do mundo. Ele não estava falando para os influencers, pela popularidade de vocês, ou para os famosos, vocês são a luz do mundo. Não, ele disse para os seus seguidores, vós sois a luz do mundo, e nós só somos luz do mundo quando nós refletimos a verdadeira luz, que é Jesus Cristo.
Quem não tem Jesus pode até aparecer por aí, mas não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Não muda a vida de ninguém. Ganha likes, mas pode ganhar aplausos, mas não exerce influência transformadora, edificadora na vida de ninguém. Portanto, queridos, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele não estava falando para os teólogos, para os pregadores, mas para pessoas comuns como nós, que desejamos viver o evangelho do reino em nossa vida. Ser parte da igreja, meus irmãos, é um privilégio, é importante, porque você é parte de uma agência criada por Deus para representá-lo neste mundo e ajudar o mundo a entender verdades que não se entende de outra forma, senão por meio da revelação de Deus que Ele deseja tornar conhecida ao mundo. E como Deus torna conhecida a sua revelação ao mundo, é por meio de quem aceitou o chamado para segui-lo. E a igreja é essa comunidade chamada. Eu quero lembrar um texto que os irmãos conhecem bem, vou apenas citar em função do tempo. 1 Pedro ou 2 Pedro diz lá assim, 1 Pedro 2,9, vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade de Deus, chamado das trevas para proclamar as virtudes da sua maravilhosa luz. A igreja é essa comunidade que foi chamada por Deus para cumprir a missão. Portanto, esse privilégio, irmãos, esta honra que nos cabe, deve ser vivida de forma criteriosa, de forma santificada. Não é um influencer, uma pessoa culta, que tem muito conhecimento, um filósofo, enfim, ele pode ser uma luz até maior, pode causar mais impacto, mas o que faz diferença é está em conexão com Cristo. Há uma verdade aqui atrelada a esta metáfora que é importante. Todo cristão, Jesus disse lá em Mateus 5,16, se você está com a Bíblia aberta, confira lá. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas coloca no lugar onde ilumina a todos. E ele disse, assim a vossa luz deve brilhar diante dos seres humanos, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, queridos irmãos, como podemos cumprir essa luz? Hoje eu gostaria de apresentar para vocês uma família, mas ela está pregando em outra igreja, a família Manfred, que é membro aqui da nossa igreja. O Hamilton e a Fabiane, que são advogados, pais da Clara. A Clara, aluna aqui da nossa escola, do Colégio Adventista aqui do centro, quando começou na escola, 3º ano do ensino fundamental, tornou-se amigo de uma menina, a Marina. A Marina está aqui? Está aqui? Está aqui, ô Marina. Enfim, Marina, Carlos e a Silvia e o Leonardo. E a Clara deve ter o quê? 11, 12 anos? Hoje? 12 anos. E a Clara tornou-se amiga da Marina, que professava a fé católica, uma família fiel, uma família sincera. E ela começou a falar de Jesus para a Marina e ofereceu estudos da Bíblia, junto com a professora Larissa. Larissa, não sei se está aqui. Larissa, está aqui, Larissa. Larissa está se recuperando de uma cirurgia. Mas Deus usou a Larissa junto com a Clara para estudar a Bíblia com a Marina. Marina, você não se importaria de vir aqui comigo? Só para, por gentileza, pode vir você e seu irmão, porque vocês receberam estudo bíblico juntos, é isso? Pode vir, Leonardo, você não vai falar nada não, eu só quero dar um abraço em vocês aqui. E sabe, irmãos, que o resultado desse testemunho da Clara para a Marina e para o Leonardo, juntos, Larissa, vem aqui, por favor. Juntos com a Larissa, depois, Silvia e Carlos, fiquem em pé aí onde vocês estão, por gentileza. O Silvio é administrador aqui do Shopping Beira-Mar e a Silvia é da área de comunicação, jornalista, é isso, Silvia? Enfim, e essa família recebeu estudo dos pais da Clara e a Larissa, que estudava com eles. Resultado, irmãos, hoje todos eles são membros da nossa igreja há 1 ano. Vocês podem aplaudir isso? Glória a Deus. Obrigado, Marina. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Larissa. Obrigado. Esta é a razão por que a igreja existe.
cumprir uma missão. Os nossos pioneiros, irmãos, viveram por esta missão, viveram por esta causa. E eu gostaria que você considerasse por que é que a igreja existe. Agora, irmãos, quando nós dizemos que a igreja é a luz do mundo, porque Jesus disse isso, eu quero lembrar que você não tem luz própria. A sua luz só brilhará se você refletir a verdadeira luz. Na antiguidade, a luz era produzida em lamparinas, que tinha um recipiente com óleo, combustível. Havia um pavio que ligava ao óleo e uma ponta que sobrava num orifício para acender o fogo. Então, o fogo se mantinha aceso, ou a chama se mantinha acesa, quando o pavio estava conectado e ali embebecido com o óleo, ele mantinha a chama acesa. Se acabava o azeite, o que acontecia com a lâmpada? Apagava também. Meus amados, se você não tem comunhão com Deus, se você não estuda a Bíblia, não ora, não se envolve ativamente no reino de Deus, não tem óleo. Não tem como brilhar, vai ser uma decepção, uma frustração para muita gente. Vai ser um cristão grosseiro, estúpido. E a revelação diz assim que um homem e uma mulher grosseiros, impacientes, não são cristãos. Porque Jesus não era assim. Concluindo, meus amados, a nossa reflexão nesta manhã. Eu quero relembrar as palavras de Jesus: se o sal tornar-se insípido, não serve para nada. Jesus quer que a Igreja Central de Florianópolis, que há 116 anos, já teve presença nessa cidade, e há 69, com esse edifício edificado, ela continue sendo luz, sendo um farol, que é a razão pela qual ela existe nessa cidade. Agora eu quero lembrar você de um detalhe importante. Sal da terra e luz do mundo implica que deve ser diferente da sociedade que os rodeia. Luz e trevas não se combinam. Quando uma chega, obrigatoriamente a outra sai. Sal tem que ser sal, caso contrário, não é sal. A luz tem apenas uma função: iluminar, guiar e advertir. Portanto, queridos, hoje, quando nós celebramos essa data comemorativa da história da igreja nessa cidade, ao refletir nas razões para a existência da igreja, fica evidente que nós existimos por uma razão. Qual é a razão? Qual é a razão por que a igreja existe? Cumprir um propósito. E qual é o propósito de Deus para a igreja? Que ela cumpra fielmente a missão de ser sal do mundo e sal da terra e luz do mundo. Esta é a razão para a existência da igreja. Nós não podemos viver com a glória do passado. A glória do passado deve apenas nos inspirar. O que os nossos pioneiros fizeram, se não nos inspirar, não teve razão, não tem relevância. E se nós olhamos para a história, admiramos, mas isso não nos leva à ação, que diferença isso faz? Deus quer continuar escrevendo essa história que ainda não terminou. Quando é que aquela história vai terminar? Nós cantamos: quando Jesus voltar. Então nós precisamos ter o mesmo espírito dos pioneiros que, por amor a Deus, por amor à causa de Deus, fizeram tudo o que era possível. Venderam propriedades para investir na obra de Deus. Enviaram seus filhos para estudar, para servir a obra de Deus. Nós temos que pensar, irmãos, nosso objetivo maior não é nos tornar famosos nesta terra, mas é nos preparar para o céu. E nossa família também. Eu quero concluir com duas lições, extraídas dessas duas metáforas. O testemunho do sal é um testemunho discreto.
Quando você senta à mesa para comer, se você encontra sal na comida, a comida não presta. Porque quando você acha sal na comida, é porque o sal está demais. E sal demais não presta. Tem que ser na medida certa. Então, o testemunho do sal é discreto. Através das boas obras, através de uma atitude cristã, cortês, simpatia, nós estamos sendo o sal da terra. Como nós vimos antes, eu fiz aqui uma citação, uma pessoa briguenta, grosseira e crítica não é cristã, porque não reflete o caráter de Jesus. Mas quando nós agimos com bondade, com altruísmo, as pessoas veem as boas obras. E tem também o testemunho da luz. Aliás, quando nós agimos como sal, as pessoas sentem o efeito da influência benéfica, salvadora. E como nós agimos como luz, as pessoas veem. Por isso Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante das pessoas, para que elas vejam vossas boas obras. Então, queridos, não basta o que está no coração, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós usamos, o que nós comemos, a forma como nós nos divertimos, deve dizer se nós somos ou não luz do mundo. Podemos nos misturar com a sociedade, podemos estar na praia, no esporte, podemos estar no shopping, onde quer que seja, mas ali ser luz do mundo pelo que nós comemos, pelo que nós bebemos. Se alguém abrir nossa geladeira, não pode se escandalizar com quem é a luz do mundo. Por uma razão óbvia. Não há na vida cristã espaço para dias de folga no cristianismo. Não há espaço para tirar férias da relação com Deus. Aqui eu me comporto de uma forma, mas lá fora eu não estou na igreja. Você é a igreja onde você está, onde você estiver. Ou você é ou não é, não tem meio termo. Então, meus amados, o verdadeiro cristianismo é visível a todos. O testemunho da luz é aquilo que é visto. Quando você escolhe algum adereço para usar, algum enfeite, você pensa na glória de Deus ou pensa em quem, afinal? Ah, mas não importa. Jesus disse: para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Meus queridos, você está sendo sal da terra ou luz do mundo onde você está? As pessoas estão sendo encaminhadas para Deus como fruto da sua influência, daquilo que você é e daquilo que você faz. Eu vou convidar aqui a Evelyn. A Evelyn, ela irá cantar uma música nesse momento. Essa música que a Evelyn vai cantar, irmãos, é uma música para nos levar a uma reflexão na natureza, no porquê a igreja existe. Quem é a igreja, afinal? Nós somos a igreja. E a música que a Evelyn vai cantar é uma música que fala da missão. Uma música linda para você refletir. E se Deus tocou o seu coração nesta manhã com a sua palavra, através dessa música também que vai cantar e de tantas outras que já foram cantadas nesta manhã, eu gostaria, queridos, ao final da música que a Evelyn vai apresentar, fazer uma oração por você, pedindo a Deus a misericórdia, a graça e o poder do Espírito, a presença dEle na nossa vida como igreja, para que nós sejamos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Então, à medida que a Evelyn estiver cantando, se você deseja esse compromisso com Deus, você pode ficar em pé e aguardar o momento para eu orar por você. Em meu coração e na alma
Sei que Deus me usará para falar do seu amor em completa comunhão, tornar-me vencedor sobre mim. Então, seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Em meu coração tenho vida e a certeza do retorno de Jesus. Só Ele me concede a alegria do serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua cruz, e ao que está na escuridão brilhará a eterna luz. Sobre mim, então, seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Sobre mim, então, seu poder virá, a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. A vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa nossa missão. Meus amados irmãos, nesta manhã, Deus nos desafia a permanecer firmes na esperança, na promessa, e fiéis à missão, e firmes na promessa da breve volta de Jesus. Mas lembre do que nós acabamos de ouvir: temos uma missão. Nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos impulsione e nos motive a cada vez mais sermos o sal da terra e a luz do mundo no cumprimento dessa missão, na continuidade da história que eu creio que será curta, a história futura desta igreja aqui nesta terra. Que Deus possa abençoar. Oremos. Pai amado, nós estamos em pé na presença do Senhor, porque nós estamos respondendo, ó Deus, à sua palavra, que nos desafiou nesta manhã, a inspirados por Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, tendo também como exemplo os pioneiros da sua igreja aqui nessa cidade, que tantos esforços fizeram, ó Deus, tanto recurso eles investiram para tornar a igreja o que ela é hoje, uma referência aqui na cidade de Florianópolis. Nós louvamos o seu nome pela história que foi construída, mas essa história não foi finalizada. Nós estamos aqui, ó Deus, para dar continuidade a esta obra. E por isso, como igreja, nós estamos em pé na sua presença e queremos consagrar ao Senhor a nossa vida. Se algum de nós não tem vivido como o sal da terra ou como a luz do mundo,
por algum equívoco de interpretação, de qualquer raciocínio adotado, dá-nos, ó Deus, humildade, dá-nos também o perdão e dá-nos a graça de viver para glorificar o Seu nome e em tudo o que fizermos, sermos um canal de bênção para abençoar a vida das pessoas que vivem ou que passam aqui por essa cidade. Que a Tua igreja aqui continue sendo um farol até Jesus voltar. E nós nos colocamos para isso nas Suas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, você, não pode perder hoje, às 17 horas, a comemoração de 69 anos da nossa igreja. Sim, são 69 anos de muita história, de fé e esperança. E você faz parte de tudo isso. Então venha agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esperamos você. Meus irmãos e não esqueça queridos, de trazer sua família e seus amigos. muito obrigado. Uma salva de palmas para Isa. Obrigado, Isa. Meus amados, às 17 horas, nós estamos sem internet, então não caia na tentação de ficar em casa para assistir. Venha para cá, depois você vai ver a gravação, mas estejam presentes, ligue para alguém, vamos à igreja. Nós queremos ter esse mesmo público aqui logo mais às 17 horas, esperamos vocês. Na continuação, nós teremos a escola sabatina aqui nas salas anexas. Que Deus abençoe a todos.